Olá, amigos da usinagem da conformação de metais. Vamos começar agora mais um Benerinfo Metal. E hoje, para quem pensa que o mundo da usinagem aí dos metais aí do aço é dominado pelos homens, a gente vai falar com a Natália Pirro. Ela é diretora geral da API América do Sul. Antes de eu começar a conversar com a Natália, quero convidar todo mundo a seguir a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, ou se inscrever no nosso site para receber os vídeos semanais toda terça aí no seu WhatsApp. É isso aí, Natália. Muito obrigado aí por participar do nosso Benerinfo Metal. E para começar a nossa conversa, eu queria que você se apresentasse e falasse da API. O que é a API? Combinado. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. A API é uma empresa que a gente fornece solução no ramo de tecnologia para medição tridimensional, calibração em geometria de máquina, CNC, CMM. A gente trabalha com venda de serviço, a gente presta só o serviço, mas a gente trabalha com a venda de equipamento também. Só para esclarecer API... o pessoal, CNC seria centros de usinagem e tornos, é isso, né? Isso. Torno CNC. E CMM, para quem não sabe, é o tridimensional, né? Tridimensional. Beleza. Então vai lá, Exatamente. só para quem não sabe, saber do que a gente está falando. Com certeza, é isso mesmo. A gente tem o foco na automação, a paixão da API, na verdade, de todo mundo que trabalha na API é a precisão e a visão da empresa sempre em inovação. Não dá para falar da API sem falar do Dr. Canlau, que foi quem inventou o nosso fundador e CEO da empresa. Ele foi quem inventou a tecnologia do laser tracker, que é a medição portátil, tridimensional, né? Ah, que legal. Então, foi ele que inventou. A API existe há mais de 30 anos, é uma empresa global, né? Diferente do que todo mundo pensa, a API América do Sul não é um representante, nós somos a API mesmo, todas as APIs são parte da API dos Estados Unidos. A empresa é norte-americana, hoje a API ela está no Brasil, na Europa, Índia, China e Estados Unidos. A gente tem tanto a parte de laser tracker e a medição e parte de serviço também. A Natália, eu trabalho na empresa há 8 anos, quase o tempo que a API está aqui no Brasil. A API vai fazer 9 anos esse ano. A gente começou com a parte de laser tracker e daí foi desenvolvendo a parte de serviço, prestação de serviço. A API aqui no Brasil, ela é certificada pela ISO e também a gente possui laboratório para manutenção de todas as máquinas que a gente vende e calibração também em loco. Legal, então eu já vou te fazer a primeira pergunta. O que é um laser tracker? O laser tracker, ele é um equipamento portátil para medição tridimensional. Basicamente, a gente usa para medição de grandes partes, grandes peças. A gente tem bastante utilização na parte do aeroespacial e também hoje em dia a gente trabalha bastante no eólico. Então é um equipamento de medição, não é de calibração. Não, a parte de calibração é uma outra parte de equipamento que nós temos. Tá certo. Faz a geometria e calibração de máquina, que daí é o laser interferômetro, né? É um interferômetro a laser, tá, legal. A gente tem o laser tracker e tem o laser interferômetro também. Legal. Hoje, com a parte de inovação, a API desenvolveu um sistema também, uma solução para calibração de robótica, né, que é muito... Hoje em dia, a gente fala muito de indústria 4.0, automação em geral, e também a gente tem a parte de SFIS, que na verdade é a solução integrada, que seria a medição, o laser tracker trabalhando com robô, trabalhando na produção, com escaneamento também. Mas o principal que a gente mais trabalha, que é o carro-chefe, é o laser tracker, que é essa parte de medição, que a gente vende a maior quantidade de máquina que a gente vende, e também a prestação de serviço nessa área. Mas a gente faz a locação das máquinas para empresas que não têm necessidade de compra hoje em dia, a gente trabalha com a locação e tem a parte de serviço, que são todos os engenheiros e os nossos técnicos que são técnicos. Então a empresa ela pode alugar a máquina, ou ela pode comprar o serviço de vocês, ou ela pode comprar o equipamento. Então, dependendo do tamanho da empresa e do volume que ela tem várias opções aí para decidir o que é melhor para medir as peças. E não existe, culturalmente aqui no Brasil, é mais fácil, né, hoje em dia, a parte do investimento. Por ser um investimento alto, a gente desenvolve essa parte de porque é uma tecnologia muito boa, mas às
não tem a necessidade, a empresa não tem a necessidade de comprar o equipamento, porque vai fazer a parte de geometria do laser interferômetro, por exemplo, vai fazer uma manutenção corretiva. Não tem o porquê uma pessoa que vai usar uma vez por mês comprar o equipamento, sendo que pode contratar o serviço, né? Entendi. E tanto na parte de interferômetro quanto na parte do laser tracker, tem muita empresa que faz a peça e não mede pelo tamanho da peça, e ainda tem muita empresa que faz manutenção de máquina, eu sei, né? Quase ninguém faz. Na verdade, não tem. Culturalmente, ninguém faz manutenção corretiva. É uma das partes que a gente tem que entrar e falar. Aqui no Brasil, é diferente das outras regiões do mundo, as pessoas elas têm o costume de uma vez, duas vezes por mês, dependendo da quantidade do centro de usinagem e quantidade de máquina, eles já fazem a manutenção corretiva para evitar o erro, né? Aqui no Brasil, a gente não evita o erro, a gente só vai fazer quando quebra. É sempre assim. A cultura das pessoas, das empresas aqui quando tem um problema, eles chamam a gente para a gente fazer. Eu vou fazer uma pergunta para você que eu não sei se você tem esse número ou não, mas você consegue, existe alguma relação de quanto que a empresa perde em fazer a manutenção corretiva ao invés de fazer a manutenção preventiva? Você tem existe alguma relação disso daí? Quanto que ela perde de tempo de máquina parada, ou quanto que ela perde de produtividade, ou quanto que ela... O quanto é imensurável, na verdade, porque se você parar para pensar, na verdade, a gente tem desperdício de produto, tem a parada da máquina, que você tem a perda você não vai conseguir fazer entrega no tempo correto, né? Se tem a parada na máquina, você não entrega. Tem o desperdício de produto, desperdício de material, desperdício, você vai pensar, de energia, de trabalho, de mão de obra, tem todo, dependendo da quantidade de produção, para cada um vai ser um número, para cada aplicação vai ser um número, para cada mercado, né, eu diria. Então, é imensurável. Na verdade, o objetivo da manutenção, você fazer essa parte de calibração, é aumentar a produtividade, né, diminuir a perda, evitar o desperdício, garantir que não vai ter essa parada, evitar o atraso na entrega, garantir eficiência e maximizar seu rendimento. Eu acho que é o essencial, assim. Que não é a cultura do Brasil, não é a cultura da América do Sul em si, não é isso. A gente acaba indo... Se a gente quer competir com as empresas lá fora, a gente tem que imitar, né? Começar pelo menos imitando algumas coisas. Então, aí, exatamente. Pessoal, manutenção preventiva. Não pode esperar a máquina quebrar. Exatamente. Legal. Não pode esperar a máquina quebrar. E as pessoas, basicamente, hoje, ela não tem aqui. A gente não conhece aqui. Algumas poucas empresas fazem, a gente tem esse calendário nas paradas para fazer, mas não são muitas. Bom saber disso. E na parte de medição do laser tracker também tem muita gente que faz, que precisaria estar medindo e não mede, ou aí já é menos? Tem muita gente que precisa estar medindo, não mede, mas assim, a maioria da medição tridimensional, quando a gente fala, que é no eólico aeroespacial, que é o que a gente trabalha bastante, já existe essa necessidade, né? Tá. Então o mercado pede, né? O mercado pede. Bem assim, já que a gente está falando para os leigos, né? Como que uma grande empresa vai saber que uma peça vai encaixar com a outra? Se um fabricante faz uma parte, o outro produz a outra parte e vai indo, entendeu? Vamos dar o exemplo do eólico. Um fabricante faz a pá, o outro faz o central frame, o outro faz o hub. Como que todos vão encaixar perfeitamente, vão trabalhar? Então, quem compra as peças já pede a medição, né? Já pede a medição, exatamente. Aí fica um pouco mais fácil a vida de vocês, né? Totalmente. E a gente faz da parte de laser track, a gente faz durante, né, durante o processo, e após, quando termina a parte, a gente faz também essa medição grande. Então, é mais fácil. Então, vamos fazer o seguinte, como essa parte já está mais fácil a vida de vocês, vamos falar da parte que é mais difícil. Exatamente. Como é que um cliente, aí, o cara que tem lá o seu centro de usinagem, como é que ele percebe que está na hora de medir? Porque, assim, normalmente ele me liga, né? Então, por exemplo, eu sou fornecedor de equipamento. Então, a máquina está... Assim, ele me liga se está na garantia, né? Quando sai da garantia, ele liga para quem é mais barato, normalmente. Então,
E aí o problema não se resolve, aí fica dando pré-carga no fuso, mas daí já muda tal. O interferômetro a laser, ele faz o que exatamente com a máquina que é Ele, tão importante assim? perfeito. Ele faz a geometria, né, a verificação dos erros, e tem um software, a gente tem um software próprio, e já faz a compensação desses erros. Então, isso daí é muito importante. O que é compensação de erro difuso? Né? Então, a gente está falando do fuso de esfera, né? do centro de usinagem. Né? E aí, aí você vai mexer, a máquina você vai movimentando o eixo e o laser acompanha. É isso, né? Na verdade, assim, a gente pode falar que a gente tem 4 tipos, tá? Eu tenho um que vai fazer só a medição do desvio linear, um equipamento. Eu Uhum. tenho um equipamento que ele vai fazer aí a compensação desse erro. Eu tenho um outro que faz o desvio linear ou escala, né? E desvio de retitude. Eu tenho um outro tipo que faz o linear ou escala, o retitude e também faz os angulares. Então, assim, são 3 tipos e depende da necessidade do cliente. Às vezes, o cliente não tem que fazer tudo, então a gente já pode ir com um equipamento mais simples. Se o cara só Às faz vezes, furo, por exemplo, numa superfície, só o linear já resolve o problema dele, né? já resolve o problema dele. Exatamente. Se Já ele vai faz resolver. contorno, ou se ele faz um molde, alguma coisa assim, então ele precisa pensar na interpolação de todos os Sim. eixos. Aí vocês fazem E a diferente. gente, daí tem o que faz todos esses e torção do eixo. Em resumo, na verdade, se a gente for falar, a diferenciação dos tipos de equipamentos são, na verdade, a capacidade de análise do erro e a compensação, o que vai ser feito, entendeu? Por isso que é muito interessante a gente ir antes nessas empresas para ver qual que é a real necessidade do cliente, não simplesmente só vender o Tá, e equipamento quanto ou a custa solução. para vocês fazerem uma visita no cliente? Quanto que ele precisa Nada, a gente pagar? não cobra Ó, nada, importante, nada. pessoal. Então, não custa nada vocês chamarem empresas especializadas para deixar os seus equipamentos melhores, né? Ou evitar um problema grande. Então, eu quero até voltar um pouquinho aqui na parte da compensação, porque tem gente que nem sabe o que é isso. Então, deixa eu ver, eu vou falar do meu jeito, e aí você me fala, você que é especialista, você me fala se é isso. Então, quando você tem uma máquina CNC, você tem a parte mecânica e você tem o comando numérico. O comando numérico, ele fala para a máquina andar, se mexer um tanto, e a parte mecânica faz essa movimentação. Como a parte eletrônica não erra, né? A parte eletrônica não tem erro, né? A parte eletrônica ela fala um é um, né? Mas na mecânica, às vezes dependendo do estado da máquina, é 1,001, é 1,003. A mecânica ela dá essa desviadinha. Quando você coloca o laser no meio do caminho, você faz um interferômetro, ele vai compensar essa diferencinha da movimentação mecânica lá no eletrônico. Então, quando o eletrônico fala se a mecânica está andando um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, quando você coloca o eletrônico, ele compensa isso daí. Ele sabe que quando o CNC falar a máquina vai ter que andar um pouquinho mais do que a mecânica pensaria que seria É Exatamente, mais ou menos isso, né? Então, exatamente isso, com precisão. exatamente. Então, ela ajusta essa diferença entre a eletrônica e a mecânica. É o que faz essa. Antigamente tinha você tinha um botãozinho ali que você mexia, né? Que no CNC ali que fazia essa compensação, mas isso aí vai criando folgas ao longo do tempo e vai aumentando essa diferença ou diminuindo. Né? Então, mesmo quando você coloca um fuso novo, cada fuso é de um jeito e vai somando os errinhos, né? Até dar aquele fechamento que não dá certo, até dar aquele furo que sai fora do padrão. Então, por isso que é importante fazer a compensação a laser do fuso das máquinas aí. Então, é isso daí, Natália? Eu falei besteira? É exatamente isso. Explicou perfeitamente. Posso mandar meu currículo aí para a API? Ou Pode. só contrata mulher? Não, tem bastante homem também. E além da verdade do interferômetro, a gente possui o Balbar, né? Que o Balbar sem fio, Também. que ele vai fazer o diagnóstico também. A gente tem o Spindle Analyzer, que ele é capaz de diagnosticar o desempenho do eixo de rotação das máquinas. Uhum. Com uma fácil, na verdade, uma rápida medição. E tem o Swivel Check, que a gente vai fazer a calibração desses eixos giratórios e as mesas integradas. Entendi. Então vocês fazem a parte completa aí de movimentação Completa.
Como é que chama esse tipo de geometria? É só geometria mesmo que fala ou tem algum nome específico? Agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que é a sua geometria, tem É. geometria de máquina e a compensação. Então vocês conseguem ver se o spindle tá girando direitinho, tá com Sim, batimento, alguma coisa assim. Vocês fazem o bulbar, que é para ver a interpolação do eixo interpolação, sim, X e Y exatamente. juntos, né? Para ver se eles estão É, fazendo uma circunferência perfeita. Faz dos fusos individuais e faz de todos os fusos trabalhando ao mesmo tempo, para ver como é que está o conjunto dos eixos. É isso daí, né? Então, isso aí o isso cliente ele mesmo. pode fazer. Ele não precisa comprar o equipamento. Vocês fazem o serviço, vocês Nós alugam o fazemos, equipamento ou ele pode alugamos comprar. Dependendo do ou tamanho da comprar. empresa, É, tem todas essas opções. Bom, eu acho que a gente falou tudo o que precisava falar aí. Eu acho que deu para todo mundo sim. entender a importância disso daí. Você quer falar mais alguma coisa, Natália? Não, é isso mesmo. Acho que É isso? basicamente era isso. Era. Ah, legal. Então, pessoal, fica aí mais um vídeo aí muito legal aí para vocês melhorarem a qualidade da produção da empresa de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Natália, muitíssimo obrigado. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu. Obrigada, viu?